Então, deixa eu só... Boa noite novamente. Hoje a gente tem a Cláudia, né, como nossa amiga nova participar dos estudos. E, antes da gente iniciar, quem acordou hoje animada ou animado, empolgada ou empolgado, para fazer a nossa prece inicial? Não se acanhe só porque a gente tem gente nova. Quanta empolgação. E aí, quem hoje falou pro vizinho, pro porteiro, pra pessoa... Eu faço, Guilherme. Ah, então é com você, Lucília. Então vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, que tantos ensinamentos deixou para nós. E a gente aqui nesse estudo estamos vendo uma parte tão linda da doutrina, que é a mediunidade. Então agradecendo também ao Espírito de Kardec, que deixou para nós essa preciosidade, para que a gente possa, entender um pouco mais, entender a doutrina, entender esses fenômenos e, no dia a dia, poder ir colocando em prática, né, os ensinamentos. Assim, pedimos a permissão para que os nossos mentores, nossos guias estejam junto de nós, e o mentor do Guilherme, para que possamos fazer um bom estudo, pedindo então a permissão para iniciar o estudo dessa noite, dizendo graças a Deus. Que assim seja. Obrigado, Lucília. Bom, então, antes da gente começar, de fato, né, só recapitulando, a gente começou a ver semana passada a ideia de espíritos errantes, certo? Então, a gente viu que um espírito errante é todo aquele que ainda tem necessidade de reencarnar, né? Então, o espírito errante na Terra é todo aquele que se encontra nesse período que a gente compreende de erraticidade. Erraticidade é o período que os espíritos, nós, né, ainda estamos, em que nós temos necessidade de reencarnar. Então, se eu ainda tenho necessidade de reencarnar, eu sou um espírito errante. Geralmente, a gente vê na literatura o Emmanuel, o André Luiz, usando a palavra erraticidade para dizer sobre os espíritos que estão no plano espiritual e que ainda têm necessidade de reencarnar. Mas, de certa forma, por uma definição mais geral, nós que estamos reencarnados aqui, também estamos na erraticidade. Mas geralmente a gente usa a erraticidade para dizer aqueles que estão desencarnados e não reencarnados, tá? Agora, tem uma coisa que ela é muito simbólica, né? Melhor dizendo, relativa. Por quê? Por exemplo, eu, Guilherme, sou um espírito errante na Terra. Eu tenho necessidade ainda de reencarnar na Terra. Aí suponhamos que eu vou desencarnar, e vou, né? Mas vamos supor que eu desencarne e não precise mais reencarnar na Terra. E aí eu tenho a possibilidade de ir para um planeta mais evoluído, um mundo mais evoluído, melhor dizendo, que seria um mundo, por exemplo, de regeneração. Por mais que eu não seja mais um espírito errante na Terra, não tenho mais necessidade de reencarnar na Terra, eu ainda tenho necessidade de reencarnar em um mundo superior. Olha só que interessante. Então eu posso não ser errante na Terra, mas ser errante em um mundo de regeneração. Posso não ser mais errante nem na Terra e nem no mundo de regeneração, mas ser errante em um mundo de ditoso, por exemplo, que é acima do regeneração. Posso não ser errante em um mundo como a Terra, de provas e expiações. Posso não ser errante em um mundo de regeneração. Posso não ser errante em um mundo ditoso, mas posso ser errante em um mundo celestial. Então, olha como é relativo. É claro que varia o planeta, o mundo, varia a constituição física do ser. Quanto mais grosseira é a atmosfera, mais grosseiros serão os corpos. A nossa vida aqui na Terra é baseada em carbono. A química orgânica da Terra é baseada, né, dá-se pela possibilidade do carbono fazer 4 ligações, né? Então, assim, a vida é baseada no carbono. Mas em Júpiter não tem necessidade. Porque Júpiter é um planeta gasoso, não é um planeta rochoso como a Terra. A superfície de Júpiter, ela não é uma superfície sólida, uma superfície vaporosa. Como é que você pisa com um corpo como o nosso em Júpiter?
Não tem como. Então você precisa de algum corpo que seja mais sutil. Tudo bem até aqui? Tudo certo? Certo. Então tá bom. Vou começar a compartilhar os slides, só para a gente relembrar rápido, passar também para a Cláudia ela acompanhar nosso raciocínio. E aí a gente continua, tá? Já estão vendo meus slides? Sim. Então, a gente sabe que, pelo que nos é dito no céu e inferno, que nesse intervalo das existências corpóreas a gente torna a entrar no mundo espiritual. Aí tem só a fala, né, que eu acho que eu comentei semana passada, que o mundo espiritual, né, lembra que eu falei com vocês a ideia de mundo, de plano espiritual, que não tem diferença dos dois, né? A gente geralmente fala mundo espiritual quando a gente está associando a ideia de consciência e de plano espiritual em relação à dimensão, né? Mas nós, aqui reencarnados, estamos envoltos pelo mundo espiritual. A Terra é uma transformação desse fluido cósmico universal, mas o mundo espiritual inteiro, ele é muito maior que o nosso universo. Nosso universo é uma parte desse mundo espiritual, né? Uma parte materializada, mais densa, mais grosseira. Tudo bem? O mundo espiritual e o mundo terrestre não são coisas delimitadas assim, né? Que você tem aqui, ó, passou daqui para cá é mundo espiritual, passou de lá para cá é mundo terrestre. Não, não é assim, é muito mais complexo, né? É como se o mundo espiritual fosse um oceano e a Terra fosse um lago dentro do oceano, uma caverna, né? Ok? Bom, a gente falou dessa ideia de espírito errante. Errante é aquele que vagueia, né? Então, o espírito errante é aquele que vagueia, que está vagueando, que era uma expressão que as pessoas usavam. A gente até usa às vezes de vez em quando, né? A alma penada, né? Que penada? Que a duras penas vagueia, né? Então, o errante é aquele espírito que ainda não tem moradia fixa, né? Ele tem necessidade de ficar reencarnando ainda, né? Eu ainda tenho a necessidade de passar por várias encarnações, né? Seja reencarnar em outros países, em outras cidades, em outras famílias. Ok? Então, esse é o conceito de errante. Errante vem do francês, né? Que quer dizer vagueia, que viaja, né? Tudo certo até aqui, gente? Vocês estão quietinhos, tudo bem? Vou seguir. Bom, a gente sabe que em relação às qualidades íntimas, os espíritos têm diferentes graus, diferentes ordens, né? Então você tem espíritos imperfeitos, vários graus dentro da ideia de espíritos imperfeitos. Depois de espíritos imperfeitos, você tem espíritos bons, vários graus dentro dos espíritos bons. Depois de espíritos bons, espíritos puros, vários graus dentro da ideia de espíritos puros. Depois de espíritos puros, espíritos crísticos, vários graus dentro de espíritos crísticos. Depois de espíritos crísticos, tem pontos de interrogação. Então, a evolução é infinita. A gente chega a uma perfeição relativa sem a necessidade de reencarnar em mais nenhum mundo. A perfeição relativa, ela existe, né? Ela é denominada como ausência de necessidade de reencarnar em qualquer mundo que seja. Seja ele, obviamente, ditoso, né? Celestial, de regeneração, enfim. Ok? Sabemos que todos nós nascemos simples e ignorantes. Ignorantes no sentido de que a gente ignora a realidade, ignora a verdade. Não é à toa que Jesus, em João capítulo 8, versículo 32, ele vai dizer que é a verdade que vos libertará. Né? Conhecereis a verdade vos libertará. Porque é a verdade quem dá liberdade ao Espírito. É conhecendo, é estudando, é experimentando que nós vamos aquinhoando a nós conhecimento, sabedoria e vamos evoluindo. Conhecimento sem prática é só saber. Ou melhor, é só conhecer. Prática sem conhecer é machucar-se. Conhecimento e a prática devem estar alinhados. Aí é que vem a sabedoria. Tudo bem? Então vamos falar um pouco da natureza do plano espiritual. Então a gente vai falar de características do plano espiritual para os espíritos errantes.
para os espíritos errantes. A natureza do plano espiritual reflete as emissões mentais dos seus habitantes. Sim, sabemos disso. Sabemos que essa ideia de céu e de inferno é completamente relativa. Por quê? Porque o céu e o inferno são reflexos das capacidades mentais de cada um. Então, é morrer e ser você. A grande surpresa é você se encontrar no plano espiritual. Você fala, poxa, mas eu achava que era assim, eu que era assado. E você acabou criando esse tipo de ambiente. Não é o ambiente que define o ser. É o ser quem define o ambiente. Esse é o ponto. Você pode, por exemplo, viajar para uma praia linda, para um lugar lindo, mas se a sua cabeça está nas contas, você tem que pagar, nos problemas você tem que resolver. Aquilo que faz o seu olho ficar admirado não faz acalmar seu coração. Em compensação, independente de onde você estiver, se o seu coração estiver acalmado, qualquer coisa pode ser motivo para admirar seus olhos. Então, a natureza do plano espiritual reflete as emissões mentais dos seus habitantes. O plano físico é uma cópia imperfeita de lá. Por quê? O plano espiritual, as coisas são muito mais aperfeiçoadas, são mais leves. Por mais grosseiro que o plano espiritual seja, ele é mais leve. Por quê? Porque a matéria se encontra em outra dimensão vibratória. Ela vibra de outra forma. Aqui a gente tem os estados da matéria, né? Sólido, líquido, gasoso, plasma, o condensado de Bose-Einstein. No plano espiritual não é exatamente assim. Tudo é muito fluídico, tudo é muito moldável, tudo é muito plástico. Aqui também é, né? Só que a gente não percebe. Não com os nossos sentidos físicos, porque os nossos sentidos físicos dependem de elementos materiais. Para você ouvir um som, você precisa de que haja ar, para que haja ondas mecânicas, para que você ouça. Se não tiver ar, não vai ouvir nada. Para que você consiga ver alguma coisa, tem que ter luz, senão você não vê. Para você conseguir sentir alguma coisa, tem que ter tato, né? Tem que ter encontro, paladar, cheiro. Você precisa de coisas materiais. Então, os nossos sentidos físicos, como a gente fala, eles são físicos, né? Eles falam sobre a matéria física. O que nos conecta ao plano espiritual é o que a gente chama de sexto sentido, né? Isso de maneira geral, né? Porque na psicologia existem outros, né? Enfim, mas não vou entrar nesse ponto. Mas o que a gente popularmente chama de sexto sentido, que é a mediunidade. Com as suas infinitas variações, né? Tudo certo até aqui? Certo. Bom, no plano espiritual, aquele que está desencarnado vai lidar mais diretamente com o fluido vivo e multiforme. Olha só, vai lidar mais diretamente, nos é dito em Evolução dos Mundos. Por quê? Porque aqui a gente também lida, só que indiretamente. Exemplos. Seja quando a gente vai dar um passe, seja na reunião mediúnica, seja quando a gente pensa em alguém. Lembra que eu falei com vocês de que todo fenômeno anímico, que é telepatia, telecinese, uma prece, a gente está lidando com fluidos vivos e multiformes. A gente faz uma prece, a gente modifica aquele fluido e endereça alguém. Assim como quando a gente sente inveja, sente ciúme, a gente modifica também determinado fluido e manda para alguém. Só que quando a gente está desencarnado, isso é muito mais óbvio para a gente, porque a gente não tem essa questão da matéria física, né? Então é muito mais fácil, porque a gente lida diretamente com ele. Ó, extuante inestancável, ele não para. A nascer-lhe da própria alma, uma vez que podemos defini-lo até certo ponto por subproduto do fluido cósmico. Lembra que a gente falou que o fluido original é o fluido cósmico e todas as outras coisas que existem são subprodutos dele, são modificações, são variações específicas, determinadas desse fluido cósmico. Que, olha só, é absorvido pela mente humana em processo vitalista semelhante à respiração. Isso tem uma questão muito bacana, porque os Vedas, né, os hindus, eles falam muito sobre isso, né? Tanto que o Atma,
que seria o espírito para eles, é a mesma ideia de respiração. E curiosamente na Bíblia também, né? Quando Jesus fala com Nicodemos, a ideia de espírito e de sopro é muito parecido, né? Que ele fala que o espírito é como o vento, ele brinca com a palavra, porque em hebraico a palavra é basicamente a mesma, assim como em hindu, né? Atma. Em hebraico eu esqueci agora em hebraico, mas em grego é pneuma, também que é a mesma ideia. E não é à toa que em hebraico lá a gente vai ler a Bíblia lá atrás, lá em Gênesis, né, quando Deus está lá, faça as estrelas, faça não sei o que, faça não sei o que lá. Aí chega no homem, façamos nós. Aí fez do barro, vem Adam, né? Adão. E aí insufla no homem o espírito, ou seja, ele sopra. Então, de novo, essa percepção de que o sopro, o espírito, tem uma ligação aí, que é nada mais nada menos que uma analogia, né? Que a mente, o espírito em si, ele absorve esse processo, esses fluidos cósmicos, dando-lhe vida como se fosse a gente respirando, né? A atuação do espírito na matéria é semelhante à respiração do corpo, né? É uma analogia, ela é natural. Ela vai dar-se por ciclos. Ela é profundamente complexa, fantástica. E precisa de um ordenamento, né? Eu acho essa analogia fascinante, assim. Tudo bem, gente? Tudo bem. E você falando do sopro, eu lembrei daquela expressão, né? O sopro da vida. Todo mundo fala isso, né? Ah, Será que eu caí? Oi? Travou um pouquinho, Cláudio. Você falou que lembrou do quê? que na literatura os livros falam muito disso, o sopro da vida, foi dado o sopro. Isso. Exatamente. Porque essa é a analogia mesmo. É. Exatamente, bem lembrado, exatamente. Essa é a analogia, então a gente vê muito isso na literatura, né? Isso vem lá dos hindus, né, que são os textos sagrados mais antigos, são os Vedas. Mas a gente vê muito isso, tanto na questão hebraica quanto na grega também. Egípcio, se não me engano, também Ka, né, que tem o Ra e tem o Ka. O Ka, se não me engano, era da respiração. Aí tem algumas informações, né, que a Nefertiti, que era uma das maiores médiuns que já existiu aí também, ela falava sobre o K, né, sobre essa questão da respiração, essa conexão com o todo, né? Isso é muito bacana. Me surgiu uma dúvida aqui, que o slide está falando sobre a natureza do plano espiritual, né? E uma vez o meu pai comentou comigo, que meu pai também é muito estudioso desse falou que ele ouviu, não sei se ele leu, não me lembro, que o plano espiritual se comunica muito com o plano terrestre através do mar. Que ele falou que pelo mar os espíritos conseguem. Não sei explicar muito bem, nem sei se isso é. Não sei se você vai poder me dizer, né? Ele falou que é tipo um canal, assim, mais fácil para os espíritos chegarem até a crosta através do mar. E travou. Tem importante papel para utilizar em trabalhos. Eu não sei exatamente o que isso pai quis dizer com isso, assim, mas muitos espíritos utilizam, né? Tem muitos espíritos que a gente chama de elementais, por exemplo, que eles utilizam dessa energia da natureza para se comunicar, né, com seres humanos, para desempenhar trabalhos. A gente tem muito isso. A própria Umbanda, né, o Candomblé, utilizam muito desses espíritos, né, que aí se autodenominam como pretos velhos, vovós, caboclos e tudo mais. Mas são espíritos que sabem utilizar bem a energia da natureza para isso. Então, a energia da natureza é muito volátil. Ela é leve, mas ao mesmo tempo ela é física, né? Uhum. Então, em certo ponto, essa afirmação está muito certa, né? De que é um meio, sim, deles se comunicarem com facilidade, né? Deles atuarem mais assertivamente na matéria. A gente tem muito disso, inclusive o próprio pessoal da Umbanda, do Candomblé, né? Eles fazem muito das giras deles, né? Das reuniões mediúnicas deles, né? Se a gente pode chamar assim, com de pés descalços, conectados à natureza, né? Geralmente os centros, né? Os templos umbandistas, candomblecistas, são próximos à natureza, né? Então a gente tem muito disso. Então sim, porque a energia da natureza é muito volátil, né? Então seja o mar, seja a cachoeira, uma árvore, né? Sim, O eu floresta.
Eu sou espírita, né? Já tem um tempo e eu faço terapia. Minha psicóloga faz uma terapia, chama Theta Healing, é uma psicologia um pouco alternativa, né? E aí, às vezes, ela fala que é pra gente canalizar a nossa energia e fazer o aterramento, que nada mais é botar os que estar pés, em contato com a terra, né? Que isso Sim, ajuda os fluidos a equilibrarem, né? Os chakras, exatamente. a energia Sim, vital, usar a energia do plano para nosso espírito, né? exatamente, exatamente. É, é a, esse papel ele é fundamental, né? Ainda mais para quem tem muita energia, às vezes, né? Tem alguns tipos de pessoas que têm muito fluido no perispírito. Então, é essencial que a pessoa, vez ou outra, se ela não mora perto de praia, perto de cachoeira, perto de rio, é bom que ela procure algum local mais arborizado, nem que seja uma árvore em si, que ela deixe os pezinhos descalços, ande mais descalça em casa, mas seria bom que pisasse na grama, na terra. Uma vez ela falou assim, abraça uma árvore. Eu pensei, mas nossa, as pessoas vão me chamar ridículo no meio da rua abraçando a árvore. Mas ela fez, Mas não tem é sentido. é um caminho, né? Mas exatamente, por quê? Por causa dessa. Você consegue fazer essa troca de fluidos com a natureza, né? A natureza consegue absorver isso e transformar, né? Tem um mecanismo natural, fora as entidades que trabalham com isso. Então, é muito complexo, porque é um trabalho muito bonito, mas ele é muito extenso, assim, né? Tem várias gradações esse tipo de trabalho, inclusive. Sim. É bem interessante. É bem interessante. Esses tipos de espíritos, eles são espíritos que trabalhar. Eles são dispostos ao bem, né? Não se livraram das coisas materiais necessariamente, mas eles estão dispostos ao bem, né? São muito bem intencionados, né? E bem orientados. Então, é muito bonito esse trabalho que eles realizam. Uhum. É isso aí. Obrigado pelo comentário. Isso mesmo. Gente, Gui, tudo certo? Oi? oi. Só aproveitando o gancho aí que você falou, você falou que quando uma pessoa tem excesso de fluidos e aí ela poderia ir na natureza e tal, trocar esses fluidos com a natureza. Mas a E pessoa em si, ela sente o que para ver que está com excesso de fluidos, assim? vou falar da minha experiência. Posso falar por mim. A minha questão é como se fosse o chakra genésico umbilical e o do plexo solar muito ativos. No meu caso, eu sentia, e também pela questão da sensibilidade, quando tinha 11, 12, 13 anos, eu sentia muito a energia das pessoas. Mas era energia mesmo, assim. Eu sabia o que cada um estava sentindo, eu sabia que cada um estava sofrendo, sentia as dores físicas, emocionais, eu andava perto e eu canalizava aquilo tudo. Porque eu tinha excesso de energia, então os chakras estavam girando muito mais rápido. Eu sentia eles girando, sentia como se fossem rodas mesmo girando. Claro que eu não sabia o que era aquilo na época, né? Eu só sentia, isso era uma sensação que eu tinha e depois eu fui entender o que era. Então, o que me ajudava, que graças a Deus eu tive a possibilidade, né, de morar lá naquela vila da usina que era emprestada a casa, mas a gente morava perto da praia, né? Em frente à praia, basicamente. Então, eu pisava na areia e eu ia pra cachoeira. Eu gostava mais de ir pra cachoeira, que tinha perto. Então, eu ia pra cachoeira, ficava sentadinho, botava os pezinhos na pedra, na grama, que não podia ficar entrando na cachoeira, né? Tinha uma proteção. Então, eu ficava ali fora, mas pisava na pedra, na grama, fazia uma prece e tudo embora. Mas varia muito. Tem muita gente que fala que sente muito calor. Tem gente que fala que se, claro, não tiver nenhum outro tipo, né, de causa física, psicológica, emocional, esse excesso de fluidos pode provocar insônia, pode provocar dores de cabeça que são fluídicas. Você vai ao médico, você faz exame para enxaqueca, você não tem enxaqueca. Você faz tudo quanto tipo de exame. E aí você Eu sou descobre uma que das isso é fluídico. pessoas da enxaqueca. Eu já fui no neuro, já tomei um monte de remédio, já fiz tudo e ninguém diagnosticou o que eu tinha. E eu falo, mas é uma dor que parece que a cabeça vai explodir. E vem de repente, assim, às vezes você tá tranquilo, de repente vem uma dor que parece que vai explodir de qualquer jeito. Parece que eu vou bater a cabeça na parede, assim, é insuportável. E aí, Então, quando isso é eu dor tô de com a cabeça natureza, eu fluídica. consigo me aliviar. Exatamente. Isso é dor de cabeça fluídica. É eis a prova de que é fluídica, porque você vai para algum outro lugar para se, entre aspas, descarregar e,
E de fato, né? O meu sintoma é muita dor de cabeça muito forte, assim, muito intensa, que remédio nenhum faz parar, dos mais fortes, nenhum passa a dor, e é de repente, e às vezes eu sinto muito calafrio também, Então. Tipo, tá um calor de 40 graus e eu tô com arrepiada, tipo, mas como assim eu tô arrepiada, que tá calor danado? Então, geralmente o calafrio está associado ao oposto. A doação excessiva de energia ou roubo de energia. Por ser esponja, você capta tudo, mas você também está doando e nem está sabendo. E aí isso é perigoso também. Tô falando isso porque eu também já passei por essas coisas. E às vezes a gente passa ainda, por mais que a gente conheça, tem muita coisa ainda que acontece, né? Então, assim, às vezes você acaba doando energia ou sendo vampirizado, vampirizada, né? Para os espíritos ali da situação, que estão próximos, que estão precisando de ajuda. Essas vampirizações às vezes são boas, no sentido de que são mentores que estão jogando a sua energia para outra pessoa, tá? Isso pode acontecer também. Não é só sentido ruim, não, né? De você ser literalmente vampirizado. Mas assim, geralmente, tá? Não tô dizendo que é uma regra, não. Mas geralmente os calafrios estão associados já a essa ideia de doação. Enquanto que o calor está associado ao excesso. Né? Então, excesso de energia, excesso de vibração. Então, o calor, a dor de cabeça. Às vezes tem gente que sente dor nos olhos, que fica com a vista muito sensível. Tem gente que fica com dor no estômago. De novo, isso se não tem nenhuma outra causa física. A gente tem que analisar primeiro as causas físicas. Não tem nenhuma outra. Então, a gente pode bater o martelo. É claro que a gente já tem a nossa suspeita de que seja espiritual ou fluídica. Mas a gente tem que analisar as físicas primeiro, é claro. Então, geralmente as pessoas sentem isso, que são o que mais relatam. O calor, como eu falei, né? Eu sentia os chakras girando muito rápido, sentia essa percepção das pessoas, um peso. Eu sentia como se eu segurasse corrente, como se estivessem correntes em cima de mim. Isso tudo era questão fluídica. E claro, né? Também tinha umas vampirizações, enfim. As coisas vão se complexando mais, né? Mas acho que não é o tema hoje, mas me lembra que eu posso falar mais futuramente sobre isso. Mas o ponto é, esse excesso fluídico, ele é danoso, né? Porque, assim, o que a pessoa pode começar a fazer? Bom, se a pessoa sente que ela tem esse excesso fluídico, não só em contato com a natureza, mas também procurar trabalhar, né? Com passe, isso no centro espírita, mas eu digo assim, trabalhar com doação, seja doação de alimento, seja alguma coisa que exige o seu tempo, a sua concentração, sabe? Você, por exemplo, vai se oferece para ser Visita cuidador, asilo, visitar orfanato. asilo, orfanato, que você vai dar o seu ouvido ali para ouvir história, para dar carinho, para fazer brincadeira, essa energia vai sendo doada para as pessoas que precisam. Então, aí sim você vai ter mais equilíbrio com essas coisas. E é claro, né, com o tempo também, a gente vai ganhando maturidade com a gente mesmo, né? Porque, de verdade, gente, não existe uma receita para que as coisas deem certo. A gente aprende coisas sobre a vida. Mas somos nós quem desenvolvemos as próprias capacidades, somos nós que encontramos os próprios caminhos. O roteiro é um só, mas os caminhos cada um encontramos. Porque cada um vai saber a pedra que vai precisar, o barro, a ponte, as curvas e as retas que vai traçar. Ninguém vai escolher por você. É você que escolhe no final. Mas a questão o roteiro é um só. E ele serve para qualquer caminho. Tudo bem? Tudo certo? Vivi? Respondeu? Tem, mas aí surgiu mais uma dúvida. Aí uma dúvida assim mais. Que eu gosto. Uma dúvida um pouco mais pessoal, talvez. Então, eu queria saber assim, você falou excesso de fluidos. Eu como estou esperando a minha filha, eu posso ter excesso de fluidos já que eu tenho troca de fluidos com ela ou não tenho troca de fluidos com ela? Não, você tem troca, mas isso é muito balanceado no sentido da gravidez. Isso é muito balanceado, você tem todo um amparo por aí, né? Então, isso é muito mais raro. Até mesmo a pessoa que tem muito excesso de fluidos, ela é como se abaixasse nessa época da gravidez, porque vai estar ali para a criança, para suprir a criança, para ajudar. Tanto que a pessoa que está grávida tem excesso de fluidos
para, né? Mesmo grávida, a pessoa não para, não consegue parar, né? É um exemplo disso, né? Que esses fluidos estão sendo gastos e não está prejudicando a criança, né? E nem a ela, né? Porque ela está ali com os hormônios à flor da pele, né? Então, tá tudo certo. Entre aspas, balanceado, né? Mas no seu caso, eu acho que está tudo muito bem amparado. Muito bem equilibrado. Mas trocas sempre tem. Desde o momento que o espírito se aproximou de você. Antes da concepção. Já começou a ter troca. Foram sonhos que você teve, ou sensações, cheiros, nomes que vieram, filmes que você assistiu, tudo isso vai ter influência. Entendi. Tá bom? Tudo certo? Tá bom. Respondido. Ok. Gente, tudo bem? Mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Então, vou continuar. Plantas e animais domesticados pela inteligência humana durante milênios podem ser aí aclimatados e aprimorados por determinados períodos de existência. Sim, a gente pode, no plano espiritual, colocar plantinha, ter animais, a gente vê lá, né, no filme, o André Luiz descreve nos livros, mas é por curto período, porque esses animais, essas plantas têm princípio inteligente, então eles também têm que regressar e têm que evoluir até se tornarem espírito. Então essas plantas, esses animais não vão ser para sempre. Por quê? Porque precisam também... mas eles desencarnam? Não é um desencarnar. Eles, entre aspas, reencarnam, né? Só que não é um corpo como o nosso, né? Eles vão reencarnar ainda como planta, como animal, até atingir o nível em que vão, no caso do animal, né? Que vai ter uma estrutura, que vai ter consciência, como nós temos, né? Não que o animal não tenha consciência, né? Ele tem consciência, mas é diferente da nossa. A gente sabe que sabe, né? Os animais ainda não sabem que sabem, e o que sabem é baseado no instinto, no comportamento, né? E claro, na sensibilidade que se tem também, que tem mediunidade nos animais. Mas depois a gente fala sobre isso. Ao fim dos quais regressam seus núcleos de origem no solo terrestre para que avancem na romagem evolutiva, foi o que eu acabei de falar. Compensados com valiosas aquisições de acro-isolamento, pelos quais auxiliam a flora e a fauna habituais à Terra, com os benefícios das chamadas mutações espontâneas. Então, a lei do progresso funciona para todos, né? É mineral, vegetal, animal e ser humano, que também é um animal, né? É essa a ideia, né? E de ser humano para anjo, né? Mas demora um espaço maior de tempo entre ser humano e anjo, né? Tudo bem, gente? Até aqui, tudo certo? Tudo certo. Lembrando que o que a gente está trazendo é o que está sendo dito no livro Evolução em Dois Mundos, tá? Então, para quem já leu, vale relembrar. Para quem não leu, vale ler. Toda a obra do André Luiz, né? Vamos falar da locomoção, né? Como é que é essa locomoção? Você pega um circular 15, pega um BRT, um VLT, como é que é essa locomoção, né? Bom, excetuando-se as entidades que vivem nas regiões inferiores, ou seja, tirando essas entidades que vivem nas regiões inferiores, que estão muito vinculadas à crosta planetária, os espíritos se locomovem através da volitação. Volitar é flutuar. Você não precisa andar, né? Você flutua. Você esvoaça. Você se locomove acima do solo sem que você tenha que arrastar, né? Um pé, depois o outro. Por que isso? Porque você não tem mais força de arraste, né? A gente só anda porque existe uma força chamada de atrito. Você empurra o chão para trás e o chão te empurra para frente. É por isso que a gente anda. No plano espiritual não tem chão. Não assim, físico, né? Ele é espiritual. Ele é fluídico, melhor dizendo. E aí? Ele empurra. Então você pode volitar sem preocupação nenhuma. É igual como se você estivesse na água, né? No nosso caso, né? Você flutua, vai flutuando na água. Só que a gente se move com o poder da mente, né? No plano espiritual, a gente se move com o poder da mente. Você não tem que ficar batendo o braço, né? Igual na água, nadando, para você passear. Não. Você, só com o poder da mente você se locomove. O espírito vai para onde ele quer ir. Então ele pensa em algum lugar, ele estará lá. Posso Claro, uma pergunta? tem... Oi? Uma pergunta. Diga. Existe gravidade no plano espiritual? Tipo assim... Não como a gente entende. É porque Essa gravidade, ela tá... Quanto mais igual... próximo você estiver, quanto mais próximo o plano espiritual é da Terra, do nível vibratório da Terra,
vai estar sujeito à gravidade. Agora, se você está falando de esferas mais superiores, essa gravidade ela é diferente, digamos assim. Existe a lei da gravidade, mas existem alguns pormenores que a gente ainda desconhece. Porque, assim, o fluido tem massa. E gravidade é uma lei que se aplica a qualquer corpo que tenha massa, né? Mas quanto mais evoluído um espírito é, menor a massa que tem, porque mais fluídico ele é, mais sutil. Então, a ideia é, você vai perdendo massa, né? Então, o que vai acontecendo? Você vai ficando cada vez mais sutil, então o tipo de atração, de interação, melhor dizendo, entre os corpos não vai ser gravitacional. Enquanto que para a gente é, né? Para eles não. Serão outros tipos de atração. Então, as leis elas são basicamente as mesmas, só que elas são muito mais amplas, muito mais complexas, né? Tudo bem? Então, quanto mais próximo do plano espiritual da Terra, né, nas regiões inferiores, por exemplo, que as pessoas se arrastam de fato, né, ou na Terra, umbral, você ainda tem necessidade de caminhar, de andar, de rastejar. Agora, quanto mais superior, não, você pode volitar. Ah, mas no nosso lá, você vê lá os espíritos andando, Guilherme. Sim, porque são espíritos ainda não muito evoluídos. Ah, mas até o mentor tava. Os ministros estavam andando, por humildade deles, né? Eles não vão ficar voando por aí enquanto os outros não podem, não conseguem, né? Não precisa fazer isso. Você sabe que você consegue. Tanto os espíritos têm todo, né, um carinho. Vamos lá, eu vou junto com você, para você volitar, para você passar, para você flutuar, para você se desdobrar, se locomover. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Outro meio de locomoção é o aeróbus, né? Que também tem, né? Que aí vários espíritos utilizam, né? O aeróbus. Aí você pensa em todas as outras coisas, né? O aeróbus, né? Que é o ônibus aéreo, né? Você tem outros tipos de veículos que você ainda não tem na Terra, né? Ainda. Mas terão. Eu considero um VLT quase um aeróbus. Quase um aeróbus. Quase, né? Quase. Um aeróbus imperfeito. Né, Vânia? Com certeza. Mas brincadeiras à parte, essa necessidade de locomoção dos espíritos dá-se através também, claro, da evolução deles, né? Quanto mais evoluído é o espírito, maior a liberdade dele, consequentemente, maior a responsabilidade. Então, o espírito mais evoluído, se ele quiser vir para a Terra, ele vem no piscar de olhos. Agora, o espírito menos evoluído, ele tem que ter permissão, ele vai ter um amparo, o pessoal vai até ele, olha, mentaliza bem. Se eu aqui da Terra, eu estou encarnado, se eu penso na Vânia, o que eu estou fazendo? Eu estou mentalizando a Vânia na minha cabeça, eu estou criando a imagem da Vânia do meu lado. E ao mesmo tempo eu estou imediatamente mandando um pensamento para ela. Só que eu não vou para lá, mas o meu pensamento vai. Isso é uma projeção mental, que é instantânea. Como eu estou, se eu estivesse desencarnado, a minha projeção mental ia me levar. Não ia ser uma projeção mental, ia ser uma localização mental, né? Que eu vou imediatamente. Essa projeção é o que acontece, por exemplo, quando às vezes você vê uma mãe, um filho sofreu um acidente de carro. Na hora do acidente, a pessoa sentiu. Nossa, Sim. um aperto. Aí, Sim. logo depois, alguém ligou e avisou do acidente. Exatamente. Exatamente. São fenômenos anímicos, né, que a gente fala. Exatamente. Mas a gente percebe também quando o outro está pensando na gente, entendeu? Percebemos. A gente Percebemos também quando percebe. alguém faz uma prece. Com certeza. Às vezes não, né? Mas dependendo da nossa condição, a gente consegue perceber quando alguém está fazendo uma prece. Quando alguém está pensando na gente. A gente até brinca, né? Que a gente às vezes está conversando, aí de repente você cita o nome, sei lá, você ia falar Felipe e você falou Joana. Aí você fala, nossa, Joana tá falando de mim. Não deixa de ser. É um ato falho do subconsciente. É um ato falho do subconsciente. Você, como espírito, percebeu, e aí você foi tentar passar essa impressão pro corpo e passou assim, desse jeito, né? O pessoal fala muito bem, a orelha tá pegando fogo, tem alguém falando mal de mim.
Também. Essa da orelha pegando fogo, eu não sei qual é a procedência, né? Mas pode ser, às vezes, porque, como a gente falou, as sensações das pessoas são diferentes. Então, pode ser que tenha começado com alguém que, de fato, tenha tido essa sensibilidade, e, especificamente, aquela pessoa tinha essa percepção que toda vez que alguém falava dela, né? É. Tem pessoas que sentem a proximidade, né? De que, por exemplo, sente que alguém próximo vai desencarnar, sabe que essa pessoa próxima vai desencarnar por causa de uma dor de cabeça, por causa de um tipo específico de sensação. Então, assim, essas sensações, elas existem, né? E aí cabe cada um ir analisando, investigando, né? Às vezes você pode sentir que alguma coisa já vai ser boa, sei lá. O pessoal fala, que o calo tá doendo, vai chover, né? Tinha muito isso, né? Então, assim, essas sensações, é claro, tem muita coisa que é física, né? Mas tem algumas coisas que são passadas para o corpo, mas que são impressões espirituais e que o corpo, de alguma forma, ele tenta passar isso, né? O consciente tenta abraçar o subconsciente, né? Mas não tem ferramenta para isso. E às vezes vem uma coisa maluca, né? Pode ser um arrepio, um calafrio, uma dor, um calor. E aí, investigação. Tudo certo? Bom, acabei de falar, né, do Aeróbus. Algumas cidades da espiritualidade, os habitantes utilizam veículos que os transportam de um local para outro, mesmo que possam volitar. E aí cita o Aeróbus, né, que é citado no Nosso Lar, um carro aéreo, enfim. Os espíritos, os espíritos mais evoluídos se movimentam com a velocidade, né, com a rapidez do pensamento. Então eu pensei, estarei lá. Então se você evoca, né, um espírito evoluído, ele vem. Ele vem assim, né? Dentro da disponibilidade, claro, também não é assim, mas digo assim, ele vem na instantaneidade. Caso ele venha, vem na instantaneidade, melhor dizendo. Por quê? Porque você não tem matéria, né? Então, e isso para mim é uma possibilidade, isso para mim é uma vantagem absurda, né? Imagina você poder ir para onde você quiser só com o pensamento. Bum! Que maravilhoso, né? Que maravilhoso. Outra coisa, comunicação entre os espíritos. Lembrando que o espírito não tem boquinha, não tem língua, não tem aparelho fonético. Então, como é a comunicação? A gente sabe que, seja pela nossa riqueza interior, seja pela nossa miséria interior, a gente consegue plasmar com as nossas próprias ideias quadros vivos. Então, a gente está o tempo todo. Se eu penso, eu crio, né? Meu pensamento ele tem forma, tem cor, tem peso. O que mais? O pensamento tem cheiro. Então, o espírito no plano espiritual, ele consegue visualizar. Por isso que a gente não consegue esconder nada dos espíritos. Não consegue esconder quem você é e nem o que você está pensando. E quando você desencarna, você não consegue esconder nada de você, que você está vendo, né? É o que Paulo vai dizer lá na Epístola aos Coríntios, né? Quando ele fala, agora vejo espelho em enigma, mas logo verei face a face. Porque até então eu vejo um reflexo das coisas, mas logo verei as coisas como verdadeiramente são, né? Face a face. Então você vai ter, em regiões mais inferiores, as pessoas, os espíritos encarnados, por ainda pensarem que estão vivos, usarem boquinha. Não existe a boca, né? Mas ele está ali, achando que está falando, que está criando som. Mas isso tudo é propriamente uma ilusão. O espírito não fala. Não tem som. É a mente que se comunica. Só que é uma ilusão, porque ele fica mexendo, né, uma boca ali, achando que ele está de fato falando. Isso é muito interessante. Olha o quão iludidos nós somos. Porque não tem boca, não tem som, não tem ar, como aqui na Terra. Aqui vocês me ouvem que minhas cordas vocais vibram, igual as cordas de violão, movimentam o ar, chega até esse microfone, é transformado em onda eletromagnética, viaja pela internet até a casa de vocês, converte onda eletromagnética em onda sonora, chega até o ouvido de vocês, vibra o tímpano, que vibra 3 ossículos, o martelo, o estribo e a bigorna,
cóclea movimenta circuitos de neurônios, bomba, sódio, enfim, para que os neurônios de vocês consigam compreender o que eu estou falando. É todo um arcabouço extremamente complexo para que haja comunicação entre os encarnados. Mas desencarnado não tem. Mas a gente desencarna e acha que precisa falar. Mas você não tem mais boca, você não tem ar, não tem onda sonora. Não tem música também? Aí é que tá o bonito. Porque a música é o pensamento. Só que a gente acha que a música está tocando, mas é o pensamento do espírito sendo plasmado. A gente percebe de outra forma. Porque o pensamento, de novo, tem cheiro, tem som, tem gosto. Então, a nossa percepção sobre o pensamento é completamente diferente. Mas como a gente ainda está linkado à matéria, né? A gente ainda tem experiências da matéria, a gente analisa a coisa nova através da coisa antiga, né? A gente acha que a gente ouve a música, mas não é que a gente ouve a música, a gente percebe pelo perispírito. É diferente. Tudo bem? Vocês já tinham parado para pensar nisso? Eu tô decepcionada que eu sou tagarela e lá não vou poder falar. Não, vai poder falar, né? No pensamento você tá falando pra caramba. Walter, você ia perguntar alguma coisa? Não. Tudo certo? Ok. Cleia, Vânia, Lucília, tudo bem? Tudo bem. Vocês estão tímidos hoje? Não, estamos escutando. Ou vocês estão no plano espiritual? Não, tô aqui ainda. Quem sabe? Às vezes se desdobraram, né? Às vezes vocês se desdobraram. Deixa eu ficar aqui por enquanto. Não, às vezes vocês se desdobraram, né? Estão desdobradas e vão trazendo informações pra gente. Então tá bom. Bom, todavia, não obstante, reconhecemos que a imagem está na base de todo o intercâmbio, né? Toda a troca entre as criaturas encarnadas ou não. É forçoso observar que a linguagem articulada, no chamado espaço das nações, ainda possui fundamental importância nas regiões a que o homem comum será transferido imediatamente após desligar-se do corpo físico. Então, sim, quando a gente desencarna, a gente ainda vai achar que a gente... Porque você pensa, é muito tempo, né? Poxa, são 80 anos, né? A média aí de idade, que você passou usando boca, usando olho, usando isso, usando aquilo. Demora um tempo para você se desabituar. Isso é tudo bem, isso é tranquilíssimo. Por quê? Porque faz parte daquela perturbação pós-morte que eu sempre falo, que é o desabituar-se dos hábitos da Terra. Por mais evoluído que a gente seja, a gente tem esse tempo, né, de se desabituar. Foi um tempo aí usando olho, boca, né, tendo sentidos, vivendo no grosseiro, no físico, né? Tudo bem? Isso vale para os idiomas também, então. Sim. Tipo, né? Tipo, um japonês desencarna, ele vai estar falando em japonês. Por um Exatamente. tempo, né? Exatamente. Por quê? Porque foi um hábito construído ali, né? Foi um hábito construído. Então é natural que haja, após o desencarne, essa continuação, né, de pensamento, que você está ali, até você se desabituar, até você, não preciso mais disso. E demora. Deve ser muito difícil soltar os hábitos. Quanto mais apegados à matéria, pior é. Maior a dificuldade. Por isso tem muito espírito que desencarna, que ainda continua trabalhando, continua pegando ônibus, continua querendo beber, continua querendo transar, continua querendo fumar, continua querendo fazer várias coisas. Por quê? Por causa dos hábitos. É a mente. Tudo começa, se principia na casa mental. Tudo. Porque o espírito ser pensante. Oi? E deve ser uma situação muito difícil. Sim. Ô, Guilherme, aproveitando esse gancho aí, deixa eu comentar o que aconteceu hoje. Meu cunhado, aquele que eu rezei semana passada, que a gente rezou com ele desencarnou hoje. Então, a minha cunhada, agora à tarde, estava falando que ontem, na hora que ela foi lá na visita, na UTI,
às 3 horas, ele estava muito frio. Estava roxo, os pés, as pernas, estava muito frio. Inclusive, ele estava até com um tubo embaixo dele, que era para aquecer ele, sabe? Os olhos já estavam fechados, né, com algodão e tal, e o médico disse que é porque ele estava sedado, então para não ressecar o olho, né, porque aí não tem o piscar, né. Uhum. Bom, aí ela saiu da visita e tal, acho que 4:30 da tarde, e foi para casa. Aí quando chegou em casa, bom, foi fazer as coisas e tal, na hora que ela foi dormir, bateu a campainha, 11 horas, bateu a campainha, dem, 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 2 vezes. Ela foi para abrir, pensando que era o filho, que estava chegando, e não tinha ninguém. Aí não tinha ninguém e ela olhou na rua e tal, também não tinha ninguém. Bom, aí ela estranho, e os cachorros latiram muito na hora, tá? Na hora que tocou a campainha. Aí ela voltou pro quarto. Chegou no quarto, a mesma coisa aconteceu. Ela correu lá na frente da casa e tal, olhou, não tinha nada, ninguém. Aí, como a casa é de 2 andares, não dá, ela falou assim: eu vou para o andar de cima para ver se alguma pessoa na rua querendo brincar, né, fazer alguma coisa. Aí ela foi para o andar de cima, não acendeu a luz e ficou escondida. A campainha tocou novamente e não teve ninguém. E ela ficou ali olhando para ver se alguém enfia a mão, porque a campainha fica assim, tem o portão e a campainha fica assim no murinho. Ela falou: bom, se tiver alguém, a mão vai, pelo menos a mão da pessoa, né? Porque a pessoa está escondida ali, se for, né? Então a mão. Então ela não viu nada. E a luz da varanda embaixo estava acesa. E os cachorros latiram novamente. Entendeu? Isso aconteceu 3 vezes. E ela falou: Lucília, eu tenho certeza que não tinha ninguém. Eu pude ter, quer dizer, eu pude ter certeza na terceira vez que eu fui lá para cima e fiquei escondida. E aí, Guilherme? E aí? Ele falava, o meu cunhado falava não. O pouco que ele estava conseguindo falar, ele falava assim, casa, entendeu? Ele queria voltar para casa, porque até então, quando ele conseguia falar, ele falava que ele queria voltar para casa. Eu quero ir embora para casa, eu quero ir embora para casa. Todo dia, na hora da visita, ele falava isso. Só que ele foi diminuindo, né, a fala, no final já não estava falando direito. Mas ele olhava para ela com o mesmo olhar quando ele pedia para ir para casa. Só que no último dia, ontem, ele não, porque ele estava com os olhos vendados. E aí? Me conta essa história. O que pode ser? O que pode ser? O que você acha que pode ser? Eu acho. Não, aí hoje, isso foi 11 horas da noite. Ela já tinha ido lá à tarde, ele já estava frio, muito frio, que eles estavam colocando até o tubo para aquecer. E isso aconteceu às 11 horas da noite e hoje, 8 horas da manhã, 7:30 da manhã, ela recebeu a notícia que ele tinha desencarnado. O que você acha que pode ser isso? Eu acho que pode ser ele, né? Que foi Exatamente. lá. Sim, Ele ia voltar para casa. exatamente. Ele se Né? projetou para lá. É, ele se Já projetou lá. os laços já estavam bem fraquinhos. Você falou, tava pé frio, perna fria, extremidades, né? É, Os dedos das mãos, as mãos. Precisou de um tubo para aquecer. Tudo isso são reflexos, né? Agora, tem uma coisa interessante aí. Para apertar uma campainha, Isso que eu ia perguntar. se apertou de fato para fazer barulho, teve que ter um médium de efeitos físicos por perto. Não sei se é algum vizinho, não sei se é ela. não tinha ninguém. Ah, bom, Não, isso não, eu é digo assim, aparente. Né? sabe, vizinho, algum vizinho, né, alguém ali da região é médium de efeitos físicos. Só que é claro, ele possivelmente nem conhece isso, nem sabe do que se trata isso. Não sabe não, Foi eles são apenas a próprios. força de vontade dele que fez usar o fluido e esse médium, essa médium, estava ali doando esse fluido e nem sabia. Que a gente já estudou isso, né? De que o Aham, pode tá. estar doando fluido sem saber, né?
Porque, inclusive, ela falou que as 3 vezes tocou a campainha igual ele tocava. Ele tocava 2 vezes. Tim, 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 entendeu? E ela achou que da primeira que fosse o Tem filho. muitos espíritos. Nesse livro, que eu já contei várias vezes para vocês, As Casas Mal Assombradas, do Camille Flammarion, tem vários relatos parecidos, né? Só que na época não existia campainha, né? Na época era batidas na porta, na parede, a cama, retrato que caía, né? Quando eu estava lá em Paraty, na época, na casa da Daphne, tinha uma... A mãe dela veio um dia, elas são evangélicas, né? Aí a mãe dela veio contar uma história de um senhor que tava a família toda na casa e tinha um parente que estava internado, tava assim bem mal já. Então tava todo mundo conversando na mesa, de repente um vaso de planta pesado começou a levitar. Você pensa na mentalidade do povo evangélico, né? Com todo respeito, mas você pensa na mentalidade do povo evangélico vendo um vaso de planta começar a levitar sozinho e cair. Se espatifou, o telefone toca. Aí todo mundo com medo e desesperado, né? Ela contando a história pra mim, todo mundo tava assim, estático. Foram até o telefone, atenderam o telefone e falou que fulano tinha morrido. De novo, precisa de médios de efeitos físicos para isso, né? Para levitar um vaso. Precisa de fluido, né? De ectoplasma 2, que eu gosto de chamar. E nada mais nada menos foi o próprio espírito quem provocou esse tipo de ação, né? Ele queria falar alguma coisa, de repente ele já estava ali na casa há muito tempo, tentando conversar, antes, né, de ser diagnosticada a morte clínica, né? Ele de repente já estava ali querendo, gente, oi, eu tô aqui. E aí, bum. Conseguiu chamar a atenção pegando o vaso, né? Aí liga. Ó, fulano de tal morreu. Opa. Porque a gente em outras aulas, a gente estava falando que o desencarne não acontece de repente, né? Vai aos poucos, né? Vai aos poucos. Isso que eu achei bom. Ela já foi lá ontem, ele já estava frio, já estava com aquele tubo, quer dizer, já estava, né? No processo Ele de podia nem estar iniciar. desencarnado ainda, mas ele podia estar desdobrado e assim, próximo a desencarnar. Próximo a desencarnar. Podia não estar totalmente, né, desenlaçado, né? Mas estava próximo a desencarnar e que você já tem muito mais mobilidade com o perispírito. Fora que você podia estar desdobrado, né? Ele precisa estar dormindo e ia acontecer. Ia acontecer. Uma vez, isso acontece, uma vez um amigo meu estava falando que eles estavam na casa de um outro amigo nosso. Eu estava viajando e ele falou que ouviu. Eu dormi cedo aquele dia. E eu sonhei com eles. Eu tive um sonho com eles. A gente não se comunicou, não sei o que. Aí no dia seguinte eu os encontrei e ele falou, cara, e eu que ouvi a sua voz. Falei, ó, Tadeu tá vindo aí. Eu possivelmente, desdobrado, fui encontrar com eles. Porque eu sonhei com eles e ele ouviu minha voz. Olha só. Ele falou assim, eu ouvi a sua voz claramente. Então, desdobrados, a gente se movimenta, né? Também. Então, isso é muito claro. No dia, né, eu já estava dormindo, aquele dia eu tinha dormido bem cedo, e eles estavam acordados, era acho que 10 horas da noite. Enfim. Então, desdobrado, você pode fazer esse movimento, você pode provocar. Tem vários relatos, vários médiuns, né, que fizeram isso durante a vida inteira, né? Seja em reuniões mediúnicas, seja para buscar espírito, seja para aparecer para pessoas. Tem muitos relatos interessantes, assim, interessantíssimos. Agora, Guilherme, se ele transportou até lá, ele não podia apertar essa campainha? Fisicamente, não. Precisa do médium? Precisa. Para um espírito até desdobrado realizar, ele precisa de um médium efetivo. Sempre, então, precisa do médium. Sempre, sempre, sempre. Desdobrado ou desencarnado, você precisa de um médium efetivo. Sempre. O do desdobramento tinha uma pergunta, a questão do sonambulismo. Tem pessoas que são sonâmbulas, né? Às vezes anda, come, vai ao banheiro e tá dormindo. Ela tá desdobrada, não tá?
O sonambulismo é um estado mais especial, né? Mas, em geral, a pessoa está desdobrada e o que acontece é o corpo funcionar de maneira automática, né? Nessas coisas. É como se você deixasse um piloto automático, que as funções básicas acontecem, né? Se a pessoa está em coma, se ela está em letargia, em catalepsia, em letargia nem tanto, né? Mas nesses estados mais específicos, o corpo ele tem um piloto automático, né? Um instinto básico que ele vai fazer as coisas que ele precisa, né? É igual aquele dia que a gente está distraído e anda automático para casa, né? Você fala, nossa, sem perceber que eu já estava em casa. Foi por causa de um hábito, mas o ser em si, geralmente, ele está desdobrado no sonambulismo. A minha Sonambulismo é um... pergunta... Pode falar, pode Não, terminar. só ia concluir que o sonambulismo é um estado mediúnico muito mais aprofundado, né? Você tem a vigília, tem o estado de concentração, que é mais ou menos uma prece, quando a gente faz, é um estado de concentração. Aí tem outro estágio, que é o estágio mediúnico, quando a gente fala, fulano está mediunizado. Aí dentro, é claro, do estágio mediúnico tem vários estágios. E tem o estado sonambúlico, que ele é mais profundo. Tem outros depois do sonambúlico, eu acho que já citei aqui, mas enfim. Tem o sonambúlico, que é um dos mais avançados. Tem outros, tá? Eu perguntei porque eu já vi falando que a criança, né, até os 8 anos, ela tá muito entre os dois planos, né? Isso. Tanto ver 7, 8 anos. imaginário e tudo mais. Isso. E eu fui uma criança muito sonâmbula. Uhum. Eu acordava não, né? Eu levantava da cama, eu falava, conversava. Sim. Às vezes saía da cama e ia andando pela casa. E às vezes minha mãe, várias vezes, me acordava para me pôr na cama. Uhum. Pensando nessa questão do sonambulismo ter alguma relação com essa questão espiritual, né? Porque tem. Tem os médiums tá sonambúlicos. andando, como é que tá falando, né? Uhum. Tem os médiums sonambúlicos. O Kardec fala muito bem sobre isso no livro dos médiums. Tem os médiums sonambúlicos. Mas isso foi só na infância, depois eu parei. Então, tem muita gente que isso é muito mais exposto nessa época, aí tem um travamento e isso pode voltar. Pode voltar, não significa que volte, tá? Pode voltar. Mas geralmente é muito mais raro voltar. A mediunidade sonambúlica ela é realmente mais... É assim, é um desenvolvimento, a pessoa pode chegar a isso, né? Antes do desenvolvimento pode chegar. Mas a pessoa que é muito natural nisso é muito mais raro. É igual a mediunidade de materialização, é muito mais raro. Claro que materialização é mais raro ainda, né? Mas o sonambúlico é bem raro também. Né? Pessoa mais adulta, assim, né? Ter o sonambulismo é muito mais raro. Tá bom? Tudo bem? Sobraram 3 slides, mas esses 3 últimos slides vão render bastante conversa. Então, para a gente não fazer uma coisa rápida, desnecessária, né? A gente conversa bastante. Vocês perguntam, ele vê, viu? Perguntaram, muito bem. É isso, tá? Então, hoje a gente para por aqui. Aí tem mais 3 slides para a gente fazer semana que vem. E a gente finaliza, melhor, dá por acabado esse tema, né? Sobre o mundo espiritual, espíritos errantes. E a gente segue depois para o próximo, tá bom? Bom, então, de novo, seja bem-vinda, Cláudia. Espero que você tenha gostado. Seja bem-vinda aqui conosco. Obrigado pela presença. Muito. Oi? Desculpa se eu atrapalhei muito. Não, atrapalhou de nada. A gente gosta que fale, que é uma troca. A gente gosta que pergunte, né? Que concorde, que discorde. O estudo é para isso mesmo, tá? Não pode a gente dar por encerrado aqui o estudo e vocês ficarem cheios de dúvida, né? Pelo amor de Deus. Não que eu vou saber responder tudo, mas aquilo que eu não souber, vou pesquisar e a gente vai conversar, tá? Bom, vocês fizeram bastante pergunta hoje, eu gostei. E agora eu vou fazer, né? Quem é que aí ficou motivada, né? Ou motivado para fazer a nossa prece final? Agora todo mundo ficou quieto. Lucília, me passa o nome depois do rapaz para a gente fazer a prece aí para desencarnado, tá? Ah, ele chama Francisco Barreiros, chamava, né? Sim, você me passa no WhatsApp, por favor. Se você puder passar também a... Se você puder o seu nome todo, melhor. Francisco Barreiros. É o nome Francisco Barreiros, o nome todo dele. Eu passo para você. Tá, me passa depois pelo WhatsApp que eu vou botar na reunião de amanhã, tá? Uhum. Ah, Guilherme, outra coisa, não esquece de colocar o nome do Luiz Guilherme sempre não, lá. A gente tem colocado, Ah, que bom, obrigada. Temos colocado. Obrigada, isso é ótimo. E aí, ninguém? É para eu fazer então a prece, já que todo mundo ficou em silêncio? Ah, o Walter e a Vânia balançando a cabeça. Ótimo, tem muito tempo que você não faz. Porque é para, né, a recepção da Cláudia.
gente. É para eu fazer a prece? Então tá bom. Francisco Barreiros? Barreiros. Barreiros. Aproveita e fala, né, com dele na prece, que eu Tá bom. acabei não falando no início. Não, sem Isso é problema. ótimo, te agradeço já. Claro. Então vamos prosseguir nesse clima de harmonia, de paz, com os corações equilibrados e felizes. Pai, Paizinho, muito obrigado por mais esse dia, pela oportunidade da vida, pela oportunidade da existência. Paizinho, gostaríamos de agradecer por tudo que nos des, por tudo que nos dá, pelas dificuldades, pelas facilidades, pelo sol, pela lua, pelas montanhas, pelas pessoas a quem compartilhamos o caminho e a jornada. Paizinho, rogamos pelo Francisco, onde ele estiver, que ele esteja em paz. Que os bons espíritos possam envolvê-lo, possam inspirá-lo, possam acalmá-lo, que suavize essa perturbação pós-morte, que ele se sinta amado, que ele se sinta abraçado, que ele se sinta acolhido onde estiver. Se necessário, que ele receba passes a fim de que ele possa dormir, que ele possa descansar. Que todas as pessoas envolvidas com ele, a família, os amigos, sejam encorajados, sejam amparados e fortalecidos, na esperança de que nada perdemos. O amor que nutrimos uns pelos outros continua conosco. É a única força capaz de superar o tempo, o espaço e os espaços. Pai, assim que com as reflexões sobre morte, sobre o plano espiritual, recordemos que somos espíritos, de que somos filhos teus, herdeiros do universo. Recorda-nos do poder do pensamento, da vontade e, acima de tudo, do amor. Embalados, portanto, por este amor, por esta inspiração, rogamos a proteção para que encerremos mais um estudo e, assim, fiquemos na tua graça. Que seja feita a vossa vontade, que assim seja. Assim seja. Seja. Obrigada, Guilherme.